Fala devs, beleza? Aqui é Diego Tavares e sejam bem-vindos ao Coding Rust. Hoje é o nosso episódio 5 e para quem não está acompanhando, a gente está desenvolvendo uma aplicação do zero com cliente, servidor, vai ter uma página web, banco de dados, usando Rust, tá? E nos vídeos anteriores eu explico o que é essa aplicação, o nome dela é Bread Paper, então quem perdeu, confere lá os outros vídeos para já entrar aqui com o contexto que a gente está fazendo, tá? E no último vídeo a gente focou em desenvolver um módulo de configuração aqui esse config, e hoje a gente vai focar no desenvolvimento do servidor em si, tá? No módulo que vai interpretar e receber chamadas de RPC, que é o nosso módulo que a gente está usando para fazer a comunicação entre nosso cliente e servidor, beleza? E uma coisa que eu queria comentar antes de começar é que uma das pessoas que está acompanhando aqui comentou no meu Instagram, dizendo que está curtindo pra caramba os vídeos e que tá tendo um pouco de dúvida porque tá tendo que parar um pouco para pesquisar, estudar um pouquinho, entender o que eu tô falando. E, gente, beleza, é isso mesmo que eu espero, tá? O intuito desses vídeos não é que seja um tutorial passo a passo do que eu tô fazendo e tal. A ideia é mostrar de uma maneira um pouco, não rápida, mas uma maneira passo a passo, mais guiada, onde eu tô mostrando o meu jeito de pensar, o que eu tô pensando, quais módulos que eu tô usando, para meio que conduzir o seu aprendizado de Rust, tá? Então a ideia é que você pare, teve uma dúvida? Pesquisa, o livro de Rust é completo, tem tudo que você pode precisar. E é assim, gente, usa isso aqui como referência, mas teve dúvida, não fica tentando quebrar a cabeça aqui no vídeo. Pausa o vídeo, vai no livro de Rust, lê um pouco, volta pra cá, não esquece de voltar pros vídeos, e a gente continua assim, e assim a gente vai aprendendo, e eu consigo conduzir vocês a desenvolver usando mais ou menos as bibliotecas e o estilo que eu estou usando, tá? Porque uma das coisas que eu tive bastante desafio no início é porque, por exemplo, configuração tem 30 bibliotecas de configuração diferentes. Tracing, que é algo que a gente vai implementar hoje, logging, tem várias bibliotecas diferentes. Então, assim, eu já estou mostrando a seleção das bibliotecas que eu uso hoje na minha empresa e que são bibliotecas que eu já testei e que funcionam bem. Então, use isso aqui como referência, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Vou começar aqui no nosso cargo e eu vou começar já copiando as dependências que a gente vai precisar hoje. Geralmente eu adiciono uma a uma, mas só que isso gasta bastante tempo. Então, a gente vai precisar do async trait, que é uma dependência que permite com que a gente tenha funções assíncronas em traits. Eu vou explicar no vídeo de hoje mais ou menos o que é um trait, que a gente vai ter que desenvolver um. A gente vai usar Prost, que vai ser a biblioteca que a gente vai usar para desenvolver o servidor. A gente vai usar bpp Tóquio. Tóquio vai ser a nossa biblioteca de multithreading. Eu vou explicar o que é o Tóquio daqui a pouco também. Tonic, que é a biblioteca que interpreta o gRPC, que é o arquivo que a gente está usando para definir nosso servidor, né? Que é esse arquivo aqui. Então ele consegue interpretar um arquivo Proto e gerar para a gente uma classe. Eu estou chamando de classe, mas é um módulo, tá? E tracing, que a gente vai usar para fazer log, tá? Então vamos começar no nosso main. Agora a gente já tem nossas dependências. Minha ideia provavelmente vai ter que pensar um pouquinho para carregar essas dependências, a gente espera um pouco, mas eu já vou começar aqui simplificando o que a gente tinha feito no último vídeo. O que a gente fez fazia sentido lá, mas agora a gente não precisa de tudo isso. Eu vou só carregar meu config. E eu vou dar um expect dizendo que falhou. O que eu estou fazendo aqui? Carregando a configuração, usando aquela classe que a gente definiu da outra vez, não sei se vocês lembram. E esse método load retorna um resultado. E ou que é a configuração em si, ou um erro. E como eu estou no main aqui, geralmente se a gente tivesse dentro de uma função, a gente ou trataria esse erro ou retornaria ele. Como eu estou no main, eu já não tenho mais escolha, eu tenho que tratar por aqui mesmo, tá? Então se eu quisesse imprimir algo mais bonitinho, faria um match aqui, para se isso for ok, faz algo, se for erro, faz algo, mas o expect já vai fazer isso para mim. Então ele vai retornar failed load config se o load retornar erro. E a gente vai começar
com o trace. Faltou uma biblioteca, acabei de ver aqui. Tracing subscriber, que é a que a gente precisa. Deixa eu copiar a dependência dela aqui. Gente, esse código todo vai estar no meu GitHub, tá? Em breve. Assim que o vídeo for no ar, eu dou um tempinho e eu subo o código. Então a gente vai chamar tracing subscriber. Tracing subscriber. Ela tem um método que é esse fmt. E eu preciso passar um level para ela, tá? Que é o max level. Vou chamar aqui de log level. Para quem já mexeu com log, esse level vai ser ou info, ou debug, é o tipo de... é o nível de erro de mensagem que eu quero mostrar no meu log, tá? Então vou definir esse level aqui, log level. Esse tipo aqui é um tracing level. Eu posso iniciar ele de uma string. E, se vocês lembram bem, na nossa configuração a gente define o level do log. Aqui. Então eu vou carregar isso da configuração. config.login.level. Isso. E esse from string retorna um resultado. Então eu também vou dar um inspect aqui. Valid log level. Eu tenho que importar from string. Isso aqui espera um str e não um string. Pronto, agora tá certo. E faltou um ponto e vírgula aqui. Beleza. Então o que eu estou fazendo? Eu estou iniciando um logger que vai imprimir meus erros nesse formato. Tá? Acho que é tudo que eu preciso. E como eu não estou configurando um appender, tá? Appender é onde você vai estar salvando esse log. Se vai ser em standard out, que é o output da linha de comando, se vai ser em arquivo, se vai ser um rolling file, que é aquele arquivo que vai, assim que ele chega num certo tamanho, ele cria um novo arquivo e coloca um ponto 1, ponto 2, ponto 3 no arquivo anterior. Tudo isso está dentro do tracing subscriber e tem um tracing appender também, que é uma outra crate que a gente pode colocar. Hoje, para simplificar, eu vou deixar logar no meu standard out, que já é o default, então não preciso definir. Tá? Então a gente já tem login, vamos testar isso aqui. Tracing, vamos logar um info. This is algo mais engraçado. Hello, login, my old friend. Então vamos logar isso e ver se funciona. Vou dar um cargo build. Compilou. Target debug bpp server. E agora a gente tem um log mais bonitinho, tá vendo? Ao invés de um print line, a gente tem data e hora, o level do log, qual módulo está imprimindo nesse log e o conteúdo, tá? Idealmente a gente salvar isso no arquivo, igual eu falei, mas hoje vai ser linha de comando mesmo, tá? Standard out. Então, vida que segue. A gente tem um log, agora a gente vai definir o servidor, tá? Eu não vou definir nesse arquivo, senão meu main vai ficar uma bagunça. Eu gosto de deixar o main bem simples. É só um ponto de entrada para o meu código. Eu vou chamar isso aqui de server. Eu vou adicionar. E meu server vai ter um método só, tá? Para deixar ele bem simples também. Esse método vai ser um método público, serve. Eu vou dizer que ele é público só para essa crate. Que eu não quero que
uma crate que me importe seja capaz de iniciar o servidor, tá? Eu quero que só essa crate seja responsável por iniciar o servidor. Isso é um public crate, que é o jeito que a gente faz isso. A gente define esse tipo de limite. Então, esse servidor vai receber um config, que vai ser um ponteiro para meu arquivo de configuração, e vai retornar um result de nada e um tipo de erro. Vou chamar isso de bpp server error. A gente vai ter que definir esse erro e a gente vai ter que importar o nosso config. Qual dos dois configs que é? Isso, create config. Esse erro aqui a gente vai definir ele. Vocês lembram, a gente tem um arquivo com as definições de erro. Eu vou só copiar o que a gente definiu no último vídeo, que era para esse bpp config error. Vou criar uma seção de comentário aqui só para simplificar. Config error definition. E aqui vai ser bpp server error definition. Então aqui Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A gente tem que lembrar de substituir tudo, que geralmente falha, mas o nosso compilador salva no final das contas a gente. Eu defini um erro desconhecido aqui, só pra gente ter um erro já no nosso módulo de erro. Vai ser um unknown error. Ele recebe um string, a gente interpreta ele aqui. E quando a gente vai imprimir esse erro, que é o display, a gente vai imprimir ele assim e a mensagem do erro, tá? Então, beleza, a gente tem um tipo de erro. Agora, quando a gente vier pra cá, a gente vai conseguir importar esse tipo de erro aqui, tá? Aqui, já me avisou que ele encontrou, eu vou importar. O que esse server vai fazer, tá? Ele vai, primeiro, usar uma função. Ah, a gente esqueceu de importar mais uma coisa. Se vocês lembram, a gente definiu esse bpp proto, que é a interface entre nosso servidor e nosso cliente. É o contrato do que o servidor tem que ser capaz de providenciar para o cliente, tá? Que esse Service API aqui, então ele tem que ser capaz de adicionar, remover e buscar, tá? Então eu tenho que importar essa crate no bpp server. Então vamos adicionar mais uma crate aqui no nosso toml, que vai ser a bpp proto. Para importar de arquivo a gente coloca path. Eu vou colocar um path relativo mesmo, tá? Vai ser bpp proto. Beleza. Agora no nosso servidor a gente vai definir como que isso vai ser implementado. Então, a gente vai usar um módulo que chama server, que é do Tonic, tá? E ele tem um builder. Nesse builder, a gente vai adicionar um serviço para cada serviço que foi definido no nosso program. Então aqui a gente tem um serviço API, então a gente vai dar um add service, e aqui vai ser um API server, tá? É o nome que você definiu aqui para o seu serviço, com server depois. Se você quiser ver esse código é gerado pelo gRPC. Então aqui no nosso bpp.rs, se você pesquisar por API server, você vai ver que esse struct foi criado aqui e ele tem um método new, que é o que a gente vai usar, tá? Então bpp server new, e ele recebe um struct que vai ser capaz de interpretar o que a gente quer, tá? Agora eu vou explicar um conceito antes disso, que pelo menos é como eu gosto de organizar meu servidor, tá? Eu poderia de cara aqui criar um módulo que vai ser responsável por receber uma mensagem do gRPC. Então vamos supor, esse módulo vai receber um add com request,
Ele vai interpretar esse request, ver se tem título, ver se tem conteúdo, ver se o tamanho está dentro do que eu preciso. Inserir isso no banco de dados, ou chamar o meu módulo de banco de dados para inserir, e isso tudo no módulo. Eu gosto de quebrar isso em módulos diferentes, em camadas diferentes. Para quê? Primeiro, para isolar as mudanças da minha interface das mudanças da minha implementação, tá? Então, do jeito que eu gosto de fazer, eu gosto de criar um server e um servant, tá? Então, vamos fazer um diagraminha aqui. Eu tenho meu client, ou melhor, eu tenho minha API, que é o meu Protocol. As chamadas no meu servidor, aqui eu já estou entrando no servidor. As chamadas do meu servidor vão cair aqui nesse serve, né? E ele vai direcionar isso para um API Servant, que é responsável por desempacotar o request e decidir o que ele vai chamar baseado nesse tipo de request. E depois que ele receber a resposta, ele é responsável por empacotar a resposta, tá? Dessa maneira, eu não preciso ficar no meu próximo passo aqui, que é o meu API Server. Eu não preciso ficar me preocupando com o que foi definido aqui no meu arquivo Protocol, entendeu? Por quê? A interface muda. Vamos supor que eu preciso prover vamos supor que eu tenho que adicionar eu tenho que mudar um campo no meu API.protocol. Eu tenho que mudar o título aqui, mudar o nome dele, por exemplo. Ao invés dessa mudança impactar todo o meu código do servidor para baixo, ela só vai impactar o servant, tá? Então, aqui nesse new, eu vou passar um API servant, que a gente vai definir daqui a pouco, tá? E aqui eu vou chamar um serve. Ele vai me pedir um endereço, aqui ó, serve. Ele consome um servidor e retorna um endereço. Então, eu preciso passar para ele vou chamar de address, que a gente também vai definir daqui a pouco, tá? Vamos quebrar isso aqui, né? Porque já tá ficando grande. Tem o add service e eu quero saber o que isso retorna. Então, o jeito que eu faço isso é definindo uma variável qualquer que depois eu vou excluir. Tá vendo que isso retorna no futuro? Quando algo retorna no futuro, a gente tem duas opções. Ou a gente roda isso dentro de um ambiente async, no caso o Tokio provê isso pra gente, ou a gente faz com que a nossa função seja async, tá? Porque eu preciso chamar aqui um await. Isso é o conceito de async await, tá? Pra quem conhece. Vou chamar um await aqui, então meu futuro já virou um resultado. Mas para fazer isso, eu preciso passar para ele, eu preciso chamar isso numa função que seja async. Então public async function. Tá. E eu vou usar o Tokio aqui. Ele tem uma derivativa para dizer que isso vai rodar no document. Vamos entender o que é esse document, ou pelo menos descobrir onde está a documentação desse document. Quando a gente entra na biblioteca document, ele vai explicar que... Peraí, vou chegar no topo. A documentação de Docker é gigante. Então, esse document ele está marcando que uma função assíncrona deve ser executada numa runtime definida, selecionada, tá? Como a gente usou a main sem nada, vai ser na runtime principal do Tokio, tá? Ele já tem uma runtime default que a gente está usando. E se a gente quiser melhorar essa runtime com definição se ela é multithread ou não, quantas threads tem, a gente consegue passar isso como parâmetro, tá? No caso, eu deixei tudo como default. Beleza? E, gente, não precisa, raramente, você precisa sair do seu IDE para ir para o navegador e pesquisar a documentação, tá? Pelo menos quando você tem um IDE bem configurado. Não importa se eu estou usando o IntelliJ, mas poderia ser o VS Code. Não importa. Se o seu IDE está bem configurado, você consegue navegar para a documentação. Se você não consegue navegar para a sua documentação, para um tempo, investe um dia para configurar seu IDE direito. Vida que segue. A gente já tem nosso main, a gente já tem o nosso await. Isso retorna um resultado e error. E a gente espera um BPP error. Então a gente tem que dar um
Deixa eu quebrar isso aqui também. Um map error para transformar esse erro no formato que a gente quer. Dado um erro, eu vou dar um report desse erro e vou mudar o contexto dele para BPP. Nesse caso aqui, se o servidor falhou para iniciar, eu vou dizer que é um erro desconhecido. Start server. Eu vou quebrar essa linha daqui a pouco, tá? Eu também já estou sofrendo aqui. O que está faltando? Eu tenho um parêntese a mais. Pronto. Então agora a gente vai tirar esse A aqui, porque eu quero na realidade que isso seja o meu retorno. Tá? Ele está me acusando um erro porque eu estou retornando o result da Standard Library, e não é esse result que eu quero. Tem um vídeo que a gente definiu os erros, é um vídeo sobre error stack, e a gente quer o result da error stack. Então eu vou importar ele aqui, porque ele overwrite o erro da Standard Library. A gente precisa importar esse servidor. Então agora a gente precisa definir nosso API Servant e nosso address. Tá? Primeiro address. Importei coisa errada. Format. Nosso endereço vai ser um endereço, um localhost ou algo do tipo, né? Um jeito que eu aprendi com Rust, tá? Não sei se outras linguagens funcionam, de onde vem isso, para definir localhost é assim. E uma porta. E a porta vai vir da configuração. Tá? Então eu estou dizendo que o servidor vai rodar sempre no endereço da máquina que ele tiver, numa porta que está definida no arquivo de configuração. Config service. A gente não tem porta ainda, a gente só tem nome. Então vamos inserir uma porta no nosso arquivo de configuração. Tá? Então aqui a gente vai ter um port. Eu vou dizer que vai ser 8085. Tá? Agora a gente tem que vir no nosso config e adicionar isso. No service config a gente vai adicionar aqui um port. A gente poderia definir esse port como um inteiro, mas não sei, eu sempre vejo porta definido como string, geralmente. E também me tira o trabalho de ter que parsear isso num string, já que no final das contas isso vai virar um string de qualquer jeito. Tá? Então agora aqui a gente tem porta. E a partir desse string, esse format vai gerar pra gente um string, tá? Substituindo o chaves por isso aqui. Então eu consigo dar um parse para transformar isso no endereço. E o parse, eu vou só dar um unwrap e vai me retornar um socket address. Tá? Então a gente já tem o endereço definido. Agora a gente vai definir o nosso API Servant. Igual eu expliquei, a gente vai ter o API Servant. Igual alguma coisa. E a gente vai ter um API Server igual alguma coisa aqui. Tá, por enquanto eu não estou definindo isso, só coloquei um to-do aqui. Próximo passo.